Olá, alunos. Feliz Páscoa a todos, muita luz, muita bênção, muita saúde para todos vocês e para a família de vocês também. Esse vídeo ele é explicativo da nossa terceira lista de revisão envolvendo vistas ortogonais e semelhança, tá bom? Então vamos iniciar a nossa lista. Revisão 3, questão número 1. Uma formiga encontra-se no ponto X, no lado externo de um copo que tem a forma de um cilindro reto. No lado interno, no ponto V, existe um grão de açúcar preso na parede do copo. A formiga segue o caminho X, Y, Z, W e V, sempre sobre a superfície lateral do copo, de tal forma que os trechos Z e W e V são realizados na superfície interna do copo. O caminho X, Y, Z, W, V é mostrado na figura a seguir. Então, a formiga sai do ponto X, que está no lado de fora do copo, sobe até o ponto Y, caminha pelas bordas do copo até o ponto Z, desce por dentro do copo até o ponto W, depois vai até o ponto V. Ok? Sabe-se que o ponto X, V e W se encontram à mesma distância da borda. Tanto esse ponto quanto esse tem a mesma distância da borda. Então, por exemplo, aqui no ponto W, esse ângulo é um ângulo reto. O trajeto W é o mais curto possível. Então não deve ser curvo, que é o mais curto possível, tem que ser em linha reta. É claro que na superfície da lateral do cilindro ele vai fazer a curvinha. Os trajetos X e Y e Z e W são perpendiculares à borda do copo, ou seja, formam um ângulo de linha de 90 graus com a borda do copo. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. Você pega um segmento ligando reto entre eles até um diâmetro do cilindro. Supondo que o copo é um material recortável, posso recortar o copo, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q. Faz um corte aqui, perpendicular à borda do copo, reto com a altura do chão. E recorta também a sua base, obtendo uma figura plana, um retângulo. Alguma dessas figuras é a nossa resposta. Desconsidere a espessura do copo, considere apenas a planificação da superfície lateral do copo e a trajetória da formiga. Então, qual é desses daqui que representa a ilustração? Vamos fazer. Então, vou pegar aqui o ponto PQ, fazer um corte e abrir. Quando a gente abre, a figura é um retângulo. Segmento X e Y é esse daqui, que é o X, que é o Y. Aí até chegar no Z é esse daqui. Depois dessa, a mesma altura do X. E vira até chegar no ponto V. Então essa é a nossa solução que vamos marcar. Vamos ver a que mais se assemelha. O item A, né? O item A ele é o que mais se parece com nossa ilustração. Olha a semelhança. X, XYZ, WV, XYZ, WV. Vamos ver as outras opções. Por que não pode ser as outras? O item B não condiz. Porque primeiro que a trajetória do V até o W está curvo. E quando foi feita a planificação, ficou reto. Aqui está de cabeça para baixo, também está invertido, a C. A D, porque não está plano, está curvilíneo. Parece, poderia ser, alguns alunos podem marcar D, mas a A é a mais correta porque está tudo retinho. Foi feita uma planificação.
AE também está de cabeça para baixo, não está completamente plana. Ok? Então a alternativa é a alternativa A. Questão 2. A gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa, estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, que é o pivô. Aí tem a imagem, né? Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Bom, todo mundo sabe como é que funciona uma gangorra, né? Duas pessoas sobem e ficam lá subindo e descendo. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão na gangorra, quando se encontra em movimento, é a projeção ortogonal da trajetória do ponto A e B sobre o plano do chão. E aí, pessoal? Essa projeção ortogonal, ela é sobre o plano lateral ou ela é sobre o plano superior? Porque se fosse lateralmente, qual seria a trajetória? Trajetória item C. Acho que a maioria foi no item C. Só que observem que a projeção à vista da trajetória do ponto A e B é sobre o plano do chão da gangorra, olhando do chão. Ou pode ser olhando de cima também. Se olhar de cima, qual o movimento de A e B? Não vai ser o C. Vai ser o que, pessoal? Olhando lateralmente, nós temos aqui, ó, essa trajetória aí. Só que a projeção não é lateral, é vista do chão. Então, se eu pudesse ter um olhar de um observador vindo aqui do chão, ó, e eu observasse, o olhar do observador tivesse aqui, e eu observasse esse movimento, o que eu ia ver? Olhando daqui ou então olhando de cima. Se eu olhasse de cima, também ia andar. Se o olhar do observador fosse de cima, uma vista superior, qual seria o movimento da gangorra? O ponto A só faria uma reta assim e o ponto B assim. Que eu estaria olhando essa curva aqui de cima. De cima, ela seria apenas um mero segmento de reta. Eu sei que muita gente deve ter marcado a vista lateral, mas a vista superior, ela é bem diferente. Qual a alternativa, então? A alternativa não é a C, embora pareça ser a C, mas é a B, porque a vista é sobre o plano do chão, ou seja, é uma vista superior, não é uma vista lateral. Então, por isso que é a alternativa B. Questão 3. Questão 3. No trapézio isósceles mostrado a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. E P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Pelos pontos B, M, C, Q são traçados segmentos de retas, determinando 5 triângulos internos ao trapézio conforme a figura. Então nós temos aí, ó, 5 triângulos. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é: se as áreas são iguais, o que a gente pode induzir? Que as alturas são iguais. Se as alturas são iguais,
para a área ser igual, as bases também devem ser iguais. Então, para as áreas ser iguais, todas as bases dos triângulos, ó, BM, MC, AP, PQ, QD, todas essas bases são do mesmo tamanho. Então, qual a razão? Bom, então se eu tenho 2 unidades de medida em cima e 3 unidades de medida embaixo, independentemente do tamanho, quando eu faço a divisão vai dar 2/3. Professor, mas se o tamanho não for 2 e não for 3 embaixo? Na hora que você simplificar, a razão ela é a mesma. Porque existe uma proporção entre as áreas que influi numa proporção entre os lados. Então, vai ser sempre 2/3. 2 medidas em cima para 3 medidas embaixo. Então, qual a alternativa que você marca? 2/3, alternativa B. Questão 4. Os alunos de uma escola utilizam cadeiras iguais à da figura para uma aula ao ar livre. Tá aí. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira. Qual o esboço obtido? Bom, a gente só você pegar essa cadeira e virar ela de lado, né? Acho que não tem nenhum mistério nisso. Então, ó, lateral a gente vê que ela tem o braço dela. Bom, meu desenho vai ficar meio feio, né? Desce assim. Aí tem a parte que senta. Aí tem essa parte dos pés. E uma coisa mais ou menos aqui, né? Embaixo. Acho que mais ou menos não tá muito bonito não, meu, né? Professor, mas esse cruzado é frontal, né? De lado você não tem esse X aqui. Você tem olhando frontal, mas lateral você tem qual? Então é só você observar a imagem, não tem muita teoria não. Qual o esboço obtido? A D tem esse X que é frontal, que não aparece. O A tá faltando a tabuazinha embaixo. O B tem o cruzado que é frontal na lateral. O E tem o X também que não aparece de lado, só de frente. C de casa. C de casa é a alternativa, né? C de casa. Eu acho que não precisa ter muito cálculo, muito raciocínio, não. É só você observar a imagem e mentalizar você fechando a cadeira e colocando ela de lado. Como é que ela vai ficar? Não vai ter nenhum X, né? Porque o X é devido você abrir a cadeira, deixar ela frontal. Então, onde não tem X é só na A e na C. Só que aí entre A e a C ainda tem o pauzinho de baixo. Quando fecha, ele aparece apenas na C. Então, alternativa C. Última questão. Os centros universitários que oferecem curso de veterinária, zootecnia, etc., em geral, possuem áreas destinadas a abrigar seus animais. Um desses centros tem como padrão construir essas áreas em formas de quadriláteros semelhantes. A figura representa uma dessas áreas. Então, isso é um quadrilátero, né? A figura seguinte apresenta 4 quadriláteros, que são representações de áreas para abrigo de animais em ciência universitária. Então, tem mais alguns aqui. A área que apresenta um desses abrigos com no mesmo centro universitário do texto e figura em destaque anterior está representado em observação. As unidades de comprimento nas duas malhas são iguais. Muita gente também não entende essa questão. Gente, você vai olhar para esses retângulos aqui, vai olhar para esse daqui e ver qual é semelhante. Façamos isso. Para serem semelhantes, tem que haver o quê? Os ângulos devem ser congruentes. Isso, todos os ângulos são ângulos de 90 graus. Então, os ângulos são todos congruentes, né? Em relação aos ângulos, ok. A proporção entre os lados. Qual é a proporção aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, 6/4 é a proporção.
Então, isso é 3 sobre 2. Então, é só olhar para os outros. Esse daqui, se eu olhar de lado, se eu olhar em pé também, ó. O 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 8 terços. É semelhante? Não, porque aqui, ó, na primeira imagem, a razão é 3 quartos. Na imagem 1, não. Na imagem 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 9 sextos. Aqui simplificando tudo por 3, também dá. Opa! O que aconteceu? A razão entre os lados são iguais. Então, não vou nem testar a 3 nem a 4, porque a alternativa é a... Qual a figura? Só pode ser a figura 2. Certo, professor, que era só isso? Sim, era só isso, tá? Figura 2. Bom, pessoal, é isso. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês e a turma. Ótimos estudos para vocês. Feliz Páscoa. Muita luz, muita paz e muita saúde para todos vocês e todos da família de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.